significados por trás deste nome. Porque Eliseu Soriano, líder da Igreja de Deus Internacional, prefere ser chamado por Eli, e não pelo seu nome de registro de nascimento? O nome de registro dele é Eliseu Fernando Soriano. Vamos ver o que está por trás deste nome, Eli, e qual o seu significado. Significado do nome Eli. Eli significa elevadíssimo, exaltado, o Altíssimo. O meu Deus é excelso, curto, delicado e com significados relacionados com o sublime. O nome Eli tem origem hebraica e apresenta os significados de elevadíssimos, exaltado, o Altíssimo ou o meu Deus é excelso. Houve sim um profeta na Bíblia chamado Eli, porém este era o nome de nascença dele, não era um nome artístico. Agora vamos ler na Bíblia o que significa Eli, para completar a nossa investigação. Mateus 27, 46, perto das 3 horas, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabactane, que quer dizer, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Vocês perceberam o que significa o nome Eli? Eli significa, meu Deus, ou elevado ou excelso, sublime, ou o Altíssimo, ou exaltado, ou o meu Deus é excelso. E também Soriano alega uma suposta profecia para Daniel Razon, uma profecia escrita em Jeremias 30, 21. Sendo que esta profecia se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele é o único merecedor de ser o príncipe. Não esqueçam, meus irmãos, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário e sofreu todo tipo de tortura. Vamos ouvir essa alegação de Soriano. May hula sa Biblia para kay kapatid na Daniel. Existe uma profecia na Bíblia para o irmão Daniel. Ano po yung hula? Qual profecia? Ayun, Esta aí. ang kanilang taga-akay magiging isa sa kanila. Hindi naman galing si kapatid na Daniel sa kahit aling iglesia. O governador deles sairá do meio deles. O irmão Daniel não veio de qualquer outra igreja. Dito siya ipinanganak. Ele nasceu aqui. Amen. Opo. Amém. Sim. Ang kanilang puno magiging isa sa kanila. Ako naman, hindi rin naman ako galing kahit aninong iglesia. Dito rin ako pinanganak sa iglesyang ito. O líder deles era um deles. Eu não vim de qualquer outra igreja. Também nasci aqui nesta igreja. Ewan ko kung meron pa sa inyong may duda, o baka ayaw nyo kay kapatid na Daniel, bahala kayo. Não me importo se há entre vocês quem não acredite nisso, ou que não goste do irmão Daniel, você que sabe. May hula para sa kanya sa Biblia. Existe uma profecia para ele na Bíblia. Esta alegação de Soriano configura-se em negacionismo ao Filho do Deus Altíssimo, porque ele não aceita Cristo Jesus como príncipe, antes ele deu honra ao seu sobrinho, elegendo-o como príncipe. 1 João 2, 23, porque uma pessoa que nega o Filho também não pode ter o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Daniel Razon reitera isto, se auto-intitulando príncipe. Vamos ouvir. Será deles o quê? Sairá deles ação de graças. Sairá deles ação de graças. Então, sairá deles ação de graças. Agora, o príncipe deles será um deles. Então, se ação de graças sairá deles, o príncipe será deles. Quer dizer que o príncipe também é um deles, né? Que está dando ação de graças também, né? Se o príncipe está entre eles, dando ação de graças, porque sairá deles ação de graças, então o príncipe deles será deles, então sairá deles oferecendo ação de graças. Então não basta ter nascido na igreja que você já pode ser líder da igreja, mas está entre, né, aqueles que oferecem ação de graças. Vocês perceberam que Soriano se intitula como um Deus e nomeia o seu sobrinho como um príncipe, pondo ele em lugar de Jesus Cristo. Eis agora, vamos apresentar o verdadeiro príncipe.
Isaías 53, 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Nós precisamos ter a imagem de nosso príncipe, Cristo Jesus, em nossos corações. Lembrando que foi ele que morreu por nós, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o verdadeiro príncipe, o Filho do Rei, Deus. Mateus 27, 22, disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente, do sangue deste justo, considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós, e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte. E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, Rei dos Judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Quando saíam, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar, chamado Gólgota, que se diz, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre, misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que, se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele, 2 salteadores, um à direita, e outro à esquerda. E os que passavam, blasfemavam dele, meneando as cabeças.
Mateus 27:46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Este é o nosso príncipe, que deve ser lembrado, honrado, aplaudido, venerado e exaltado, Cristo Jesus, o Santíssimo Filho do Deus Todo-Poderoso. A Deus, ao seu Santíssimo Filho Jesus Cristo, e ao Espírito Santo, seja toda honra e toda glória, eternamente. Amém e amém.